ler então Salmo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Leia comigo agora, por favor, o finalzinho do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, os últimos versos do maior sermão que já foi pregado na história do mundo. Mateus 7, verso 24, diz assim, Mateus 7, 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos sentido o desejo de consolidar você que Deus tem colocado na nossa igreja como ovelha. A gente sabe que muitas pessoas vêm ao culto, participam, algumas são membros de Lagoinha, outros não, mas você que é daqui, e você que tem esse lugar como seu alimento espiritual, a gente viu o Senhor trazer muita gente para a igreja nos últimos tempos. A gente viu principalmente aqui o nosso grupo de jovens crescer muito. Deus deu assim, derramou muita graça, foi tudo muito gostoso. Mas existe uma palavra que Deus tem colocado em nós, que é a palavra consolidação. Fala comigo, consolidação. Consolidação tem a ver com assentar dentro de você aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você seja. É deixar de viver de papinha e começar a comer feijoada. É parar de vacilar e de andar mais ou menos. É se firmar mesmo com o Senhor, a ponto de você ser alguém que gera outros no reino de Deus. Qual é o maior sinal de maturidade que existe no mundo biológico? É quando você consegue se reproduzir. O auge da maturidade humana é quando você consegue gerar um outro ser humano. E no reino de Deus, o auge da maturidade também é quando você, não é que você resolveu tudo dentro de você, todo mundo tem lutas, problemas, dificuldades, tentações, mas é quando você já está tão sólido caminhando com Deus, que você consegue ganhar alguém para Deus e ajudar essa pessoa a se firmar nos caminhos de Deus. Isso é maturidade. E a gente quer, durante 30 dias, trabalhar com você uma série de 4 mensagens muito simples, chamada Tutorial da Fé. Fala comigo, Tutorial da Fé. O que é um tutorial? O tutorial é aquilo que ninguém gosta de ler ou de ouvir antes de fazer alguma coisa que você acha que sabe fazer, mas na verdade não sabe. Então, por exemplo, você compra um celular, aí como baixar o aplicativo, ou como fazer o celular tal, desbloquear tal. Aí você vai lá no Google, pesquisa, aí tem lá um mané falando lá. Para quem comprou o Android e tal, sabe como você faz? Você faz assim, ó, entre em ajustes, aí você segue aquela chatice toda, e por mais chato que seja, no final você descobre que deu certo, né? Tutorial de tudo. Outro dia eu entrei no quarto do meu filho, ele estava fazendo um tutorial para vencer uma fase do Minecraft. Falei, Davi de Deus, me ajuda aí. Não, pai, faz silêncio que o cara está falando, né? Já vi a Amy ver tutorial de maquiagem. Nenhuma mulher viu tutorial de maquiagem até hoje, né? Como fazer luzes, sei lá, fazer um lápis parecido com a Shakira. Aí você sai de lá igual uma egípcia. Tutorial. Um negócio que te mata de ódio, que brasileiro acha que, né, a gente é um povo que meio que nasceu sabendo, mas que não nasceu sabendo. Eu nunca me esqueço um tênis que eu comprei, um tênis especial. Ele era um tênis para corrida, e tinha um jeito para poder lavar aquele tênis. Eu obedeci? Olha para minha cara branca. Não. Por quê? Nasci
sabendo. Resultado, arrebentei o tênis. E o rapaz, na hora que vendeu, falou: leia o que está escrito aqui na caixa, ou entra na internet para você ver como é que faz, porque esse tênis é diferente, hein? Eu fiz, perdi o tênis. Eu perdi o tênis por causa de um simples tutorial. Então o que a gente vai fazer aqui durante 4 semanas, olha para mim, para minha mão aqui, para você tentar entender. Uma casa, ela basicamente tem 4 coisas. Ela tem a fundação, ela tem paredes, ela tem o teto e ela tem o acabamento. Isso praticamente resume uma construção, seja ela qual for, principalmente se estiver se tratando de casa. O que a gente quer aqui durante um mês é falar sobre essa base da fé cristã, um tutorial simples. Nós não vamos falar nada que ninguém já saiba aqui, não vamos trazer nenhuma revelação profunda que você vai fazer assim: uau, deixa eu pôr essa frase na internet. Você não vai pôr nada na internet, é tudo muito simples. Mas para quê? Para você ter certeza das coisas que você ouviu. Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, ele fala assim: portanto, devemos prestar mais atenção naquelas coisas que já nos foram ensinadas, porque essa mensagem que foi pregada pelos anjos, houve uma cobrança em cima dela, que dirá aquela que foi anunciada pelo próprio Salvador. Então eu e você precisamos da certeza, em cima da certeza, em cima da certeza, e alguns conceitos a gente precisa de ouvir um pouco mais. Por exemplo, eu vou falar hoje um pouco sobre fundamento. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre paredes, o que cerca a nossa fé. Depois, na outra semana, nós vamos falar sobre teto. Nós estamos debaixo de quê? Nós estamos debaixo da graça. Nós vamos falar sobre graça. E aí depois nós vamos falar do acabamento. O que dá razão a tudo isso? Que é o nosso chamado, que são os dons, que é a operosidade no reino de Deus. Para que nós vamos falar isso aqui? Para você ouvir de novo o que você já vem ouvindo há anos, mas você dizer assim: ah, é isso mesmo. Eu acho que eu não estou prestando tanta atenção nessa parte do tutorial. Eu acho que eu não estou ouvindo bem, ou não estou praticando bem, ou não estou fazendo bem isso que eu já tinha que estar praticando. Porque muitas vezes, gente, como diz o pastor Márcio, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas, né? A gente tropeça em coisa pequena, a gente se esquece do básico, do básico, do básico, do básico. Eu comprei uma calça nos Estados Unidos, gente. Custei a ter coragem de comprar uma calça cara. Custei. Aí eu comprei a calça escura. Pus ela para bater junto com roupa branca. O que é isso? É uma versão nova da mula de Balaão. Não tinha jeito. Aí o que eu fiz? Fui na loja e comprei aqueles... Quem sabe aqueles rolinhos que você vai tirando o satanás que fica na roupa? E fui. Aí olha o que eu fiz, olha a esperteza. Eu passei o rolinho na calça e foi sumindo os negócios. Foi sumindo assim, parecia o uniforme do galo, que ficava preto, branco, preto, branco. E eu passei, aí eu falei: Pati, o rolinho não tem mais cola, e não tem jeito de eu acabar de... Ela chegou e falou assim: ô mula velha, é só tirar essa de cima aqui. Aí tirou, tinha uma outra com a cola boazinha por baixo. Eu falei: gente, eu estou apanhando da calça, eu estou apanhando da cola, eu estou apanhando, daqui a pouco eu vou apanhar. O que é que falta eu apanhar? Não é? Por exemplo, hoje o que mais ensina uma pessoa no mundo? Uma criança. Quem mais ensina a gente é adolescente, criança. Como é que liga essa televisão? Pode perguntar para eles que sabem. Como é que faz com esse iPad aqui? Ele sai do ventre junto, uma criança junto com o iPad, né? O que eu e você queremos aqui nesse um mês? Olha para mim. Você não precisa ser um teólogo profundo, você não precisa ser uma pessoa que sabe muitas vezes: eu vou lá na frente pregar. Mas você vai saber o tutorial, a regra, a caminhada mais simples com Cristo. Nós queremos passar para você aqui nesses dias. Eu posso ouvir amém? Amém. Quem acha isso tão importante? É muito importante, muito importante. Então nós vamos começar hoje falando da fundação. Fala comigo, a fundação. Eu quero falar então, existem 3 coisas na base da nossa caminhada com Deus. A base da nossa caminhada com Deus, ela é feita de 3 coisas. Ela é feita de conhecimento, ela é feita de amor e ela é feita de obediência. É sobre isso que eu quero falar hoje. Você não vai ouvir, como eu disse, nenhuma revelação profunda não, mas eu queria falar hoje sobre a base de tudo. Diga comigo, tudo começa com conhecimento.
Gente, conhecimento é a base de tudo, e a palavra de Deus já nos mostra isso. Quero que você leia comigo um verso que todo mundo já sabe, mas eu quero que você tenha o trabalho de abrir sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 4. Tem 2 versos muito interessantes em Oséias sobre conhecimento. Abre lá, por favor. Oséias, Joel, Amós, só para você saber. Oséias, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 6, e depois nós vamos ler Oséias 6, 3. Então, Oséias 4, verso 6 diz assim: Oséias 4, 6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E o capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tudo começa com conhecimento. Isso é tão importante, porque esse mês eu fiz 20 anos de casado com a Paty. Eu comecei a lembrar as primeiras informações que eu tive dela. E como a Patrícia que eu conheço hoje é muito diferente o meu conhecimento da Patrícia de quando eu me casei. E como os anos vão amadurecendo o seu conhecimento sobre a pessoa. Conhecimento, gente, é tudo. Por exemplo, se você soubesse qual vai ser a direção que a economia brasileira vai tomar essa semana, você podia pegar dinheiro e investir na bolsa ou no dólar. Se você soubesse o que vai acontecer na tendência da moda ou no esporte, você poderia investir em jogadores de futebol que você sabe que amanhã, se você tiver conhecimento, se você tiver conhecimento sobre o que falar na hora certa, sobre o que comprar, o que vender. Então a base de tudo na vida é conhecimento. E pior do que, o contrário de conhecimento não é desconhecimento, é mentira. Por isso que o diabo é o pai da mentira, porque ele não quer que você seja uma pessoa que não tenha conhecimento. Ele quer fazer um negócio pior, ele quer te dar conhecimento errado, porque conhecimento errado é mais destruidor do que não ter conhecimento. Vou te dar um exemplo: doença sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível. O diabo não quer que você seja um ignorante. A DST, se você tiver um conhecimento errado sobre ela, por exemplo, sobre como transmite o vírus HIV, isso é mais destruidor do que não saber nada. Mesma coisa sobre Deus, sobre a palavra dele. Se você tem um conhecimento errado sobre Deus, se te ensinaram Deus de uma forma, ou a Bíblia, ou igreja, ou sei lá o que, sobre Deus de uma forma errada, toda a estrutura que você vai montar em cima da fundação está errada, porque a base está errada. Eu não me esqueço de um rapaz que falou para mim: pastor, eu estou tendo que voltar lá no início da minha caminhada, 25 anos atrás, porque quando eu conheci Jesus, meu pai bateu na minha mãe, largou minha mãe, e eu ia orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa com essa palavra terrível que eu odeio: Pai. E eu não teve jeito, eu achei que Deus era como meu pai, e eu cresci com esse pai que bateu na minha mãe e que foi embora de casa, e todo o meu conhecimento de Deus se baseia no conhecimento de um cara que eu fico tentando comprar Deus com o meu dízimo, eu fico tentando adular Ele com o meu louvor, eu fico tentando ir na igreja o máximo que eu posso, que é para Ele não ir embora, porque o meu pai daqui da terra foi embora. Então isso é um conhecimento errôneo, errado sobre Deus. Isso é um conhecimento sobre igreja. Eu estava lendo esses dias, tem um consultor de igreja nos Estados Unidos chamado Win Arne. Win Arne entrevistou 1000 igrejas na América com a licença dos pastores, e ele fez a seguinte pergunta para todos os membros dessas 1000 igrejas: para que existe a sua igreja? Adivinha o que os membros dessas 1000 igrejas responderam? 89% dos membros dessas 1000 igrejas disseram: minha igreja existe para cuidar de mim e da minha família. 11% respondeu: minha igreja existe para ganhar o mundo para Cristo. Então, se você vem para a igreja achando assim: isso aqui é para cuidar de mim, aí você fica triste porque o carro parou longe. Poxa, mas a igreja existe para cuidar de mim, por que eu tive que parar 3 quarteirões? Sendo que isso tudo aqui gira em torno dessa maravilha da natureza que sou eu. Mas se você pensar, a casa de Deus existe para ser um luzeiro no mundo, isso muda toda a sua ideia de igreja, e você começa a não vir para cá para receber. Ai, o que eu vou receber hoje? A gente começa a dar nota para o louvor. Ai, hoje o louvor eu gostei. É concurso de beleza, assim. Ai, eu tenho que gostar do sermão, eu tenho que não gostar. Está vendo? Se o conhecimento do pastor, o conhecimento de tudo, estiver errado, acabou com tudo.
Você vê no jardim, olha bem, Deus colocou uma árvore e falou: não come. O diabo não chegou e falou assim: é tudo mentira, não, esquece, essa árvore é comum. Não, o diabo falou assim: é isso mesmo, Deus está certo em parte, só que ele não contou que quando vocês comerem, vocês vão virar X-Men. Vocês vão ter poder igual ele. Ele não está querendo que vocês comam para não ter concorrência aqui nessa bagaça desse jardim aqui, para comer. Então o diabo não tirou o conhecimento, ele alterou. Olha para mim, o que eu e você mais precisamos é de um conhecimento concreto de quem Deus é, de quem é Cristo, e viver baseado nesse conhecimento. Esse conhecimento só vem de duas fontes, presta muita atenção. Estou falando aqui igual a escola bíblica dominical, hein? Está vendo? É um tutorial. Primeira forma, o conhecimento de Deus vem através da natureza, das coisas criadas. Vem através de quê? Só quem está acordado aí. Vem através das coisas criadas. O Salmo 19 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O maior pregador do mundo não é Billy Graham, não é Lucine, não é Vinícius, não é Pastor Márcio, é o sol, são as estrelas. Cada amanhecer e cada anoitecer está pregando. A chuva pregou para a gente hoje. Sabe o que Deus está dizendo hoje à tarde para a gente? Vocês estão na época de chuva, mas eu estou mandando uma água aí, porque eu sei que está tudo muito seco, e o nariz de vocês já está todo ressecado, vocês estão passando Bepantol. Mas como eu amo vocês, então a chuva pregou para a gente hoje. Vê quem quer. Meu avô se converteu olhando a lua. Meu avô ficou olhando para a lua e falou assim: Deus que segura a lua, se você consegue segurar a lua, me segura, segura a minha vida. A natureza criada prega, e ela manifesta a glória de Deus. E qual que é a segunda fonte de conhecimento de Deus? Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está na sua palavra. Por isso, quando você compromete a sua leitura da Bíblia, você comprometeu o seu conhecimento de Deus, e você vai ter que receber de Deus por tabela. Imagine que você quer ir assistir o filme A Culpa é das Estrelas, mas você não quer ir. Eu não vou. Mas aí alguém vai e volta para te contar: menina, você acredita que no final quem morre é o Lazarento? Né? Está todo mundo sabendo. Gente, vocês não viram ainda que tudo é cíclico? Esse filme é uma cópia mal tirada de um amor para recordar, Jesus. Eu vou ter que falar isso aqui da frente? É muito fraco o cérebro seus. Lembra, gente? Teve um outro filme que todo mundo emocionou. É tudo igual. Morreu. Amém. Vamos para frente. Vamos arrumar um outro homem para essa menina que já está chorando muito. Aqui, olha para mim. Agora imagine que você não foi no cinema e uma pessoa foi te contar o filme, e você vai ter que ouvir. Quando você não lê sua Bíblia, e quando você não procura o conhecimento de Deus de primeira mão, você vai ter que confiar que o conhecimento de Deus que está vindo de segunda mão é bom. Mas aí você já corre um risco. Jesus morreu naquela cruz para eliminar a secretária. Deus não tem secretária. Com a morte de Cristo o véu se rasgou, e agora o nosso acesso a Deus é diretamente através da sua palavra, do seu Espírito. Acabou. Vou te dar um exemplo. Olha que verso engraçado que eu acho que poucos aqui conhecem. Isaías 45:15. Verdadeiramente, Senhor Deus, Tu és um Deus que se esconde. Um dia eu estava brincando de esconde-esconde com o Davi, com a Emily, e os dois: está cansativo, pai. Eu falei: gente, sabe que Deus gosta disso? Não, Deus gosta de brincar de esconde. Por quê? Aí eu mostrei na Bíblia. Mas gente, Deus é um Deus que se esconde? Isso está revelado na sua palavra. A gente sabe disso? Não. Por causa de quê? Postando foto de comida no Instagram. Por causa de quê? Culpa é das estrelas. Por causa de quê? 7-1. Por causa de quê? Recopa. Se nós não ganhamos a Copa, nós ganhamos a Recopa. Tá manifestando aí já. Ai, Jesus. É o galão vingando todos nós, né? Então vamos lá. Preste atenção.
Da onde você vai ouvir sobre esse conhecimento de Deus? Na igreja, livros que comentam a palavra de Deus, você vai ouvir em canções, você vai ouvir pessoas pregando, mas nada como você de primeira mão ler e buscar o conhecimento de Deus através desse livro. Durante um tempo, enquanto eu conhecia a Pati, eu busquei informações sobre ela. Quem é ela? É filha da dona Conceição do seu Oswaldo. Ela mora onde? Mora ali. Quem é o ex-namorado dela? Que é a primeira pergunta que você tem que fazer. Aí é um fulano. Ele mora onde? Pertinho. Ele é rico e é pobre? É rico. Ele está namorando? Não. Você vai pegando conhecimento. Aí sabe o que eu fiz? Chegou uma hora, eu tinha 2 amigos, o Joás e o Tairone. Joás, Tairone e Lúcio. Acho que Lúcio é mais feio ainda. Joás, Tairone e Lúcio. Você vê que não tem um menino de menos de 40 anos com o nome de Lúcio. Oi, Lúcio. Mentira. Aí eu peguei e parei de usar os meus espias. Eu parei de usar o Joás e o Tairone. E eu cheguei nela no fim do culto. Oi, você é Patrícia, tudo bem? Eu sou. E eu fui buscar conhecimento aonde? Na fonte. Chega uma hora que você tem que parar com esse trem de ficar mandando os outros. Ai, vai ficar mandando os outros. Tem a fase de mandar os outros mesmo. Você está nessa fase ainda? Estou sentindo que tem alguns aqui que estão assim. Deus. Foi tão legal, outro dia acabou o culto aqui, uma moça veio e me perguntou: pastor Lucinho, o que você me diz do fulano? Eu falei: olha, eu sei dele isso. E aí veio um outro rapaz e falou: pastor, eu estou querendo saber sobre o fulano, o que você tem a me dizer? Eu fiquei feliz de saber que ainda tem jovem que confia no pastor, porque geralmente a gente vai buscar informação das fontes mais lazarenta que tem. Aí vai lá perguntar o amigo nada a ver, o amigo nada a ver, o que você tem a me dizer? Aí os conselhos são, muito doidos. Eu e você temos que ter um conhecimento profundo de Deus. Esse conhecimento tem que ter 3 características. Primeiro, ele tem que ser insatisfatório. Abra comigo, por favor, Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés como? Face a face. Você já chegou nesse ponto? Se não chegou, ainda tem muito conhecimento de Deus para eu e você adquirirmos. Quero sugerir um sermão que eu já preguei aqui na igreja, para você ouvir só sobre isso. Entra no Google hoje lá, quando você puder, e assiste um sermão chamado O Deus que eu não conhecia. Eu falo sobre Deus de uma forma, aspectos de Deus que a gente nunca, que o Salmo 18 nos mostra. Então, primeira coisa, não fique satisfeito com o seu conhecimento de Deus. Na verdade, a eternidade vai ser para a gente conhecer Deus. Você sabia que um diamante ele é caro ou barato? Principalmente pela qualidade da pedra e pela quantidade de cortes que o lapidador consegue dar nele. Se a pedra conseguir ter muitas facetas, isso encarece mais o diamante. O que é Deus? É um diamante com facetas infinitas. Então você o conhece, você fala assim: gente, a paciência de Deus é muito grande. Aí você louva a Deus pela paciência dele. Eu já pisei tanto na bola, mas ele é tão paciente. Aí você pega e fala: mas e a justiça dele? É outro aspecto desse diamante. Aí você fala: gente, e a ternura? E a bondade? Então você vai crescendo no conhecimento de Deus. Billy Graham, que para mim é o maior cristão vivo no mundo, ele disse assim: se eu tivesse só 3 anos de vida e soubesse disso, eu dedicaria 2 anos ao estudo profundo de quem Deus é e da sua palavra, e eu só trabalharia 1 ano para Deus. Hoje a gente quer sair doido, desesperado, fazendo as coisas, sem conhecimento de Deus, sem saber nem quem a gente está representando, Aí que surge crente falando essas frases: 1000 chegará, 2000 não passará, faça a tua parte que eu te ajudarei, os versículos que tira de trás da orelha.
gente que não entende de Deus, que não sabe de Deus, que não pode falar em nome de Deus. Olha aqui, para a gente abrir a boca e falar assim, em nome de Jesus, é muito sério. O nosso conhecimento sobre Ele tem que ser insatisfatório. Tem uma música que diz: quanto mais te conheço, eu te quero mais. Essa fome por conhecê-lo mais vem à medida que você sabia que exercício físico você quer fazer cada vez mais, quanto mais você faz? E quando você não faz, você acha que você está bem? Já viu quando você não malha? Você fala assim, eu tô só uma coisinha aqui. Mas quando você começa a malhar o seu estado real, aí você fala assim, gente, eu tô muito ruim. Porque você faz um dia de exercício e fica 4 tomando Dorflex. Aí você fala assim, eu estou muito arrebentado. Sabe o que é bom? Vou te falar o que é bom. Você ir em países diferentes, ou aqui dentro do Brasil, conversar com pessoas que têm outras visões sobre Deus. E aí você vai falar assim, gente, eu não tenho condição de debater com ninguém sobre Deus. Eu não sei nem o que é trindade. Trindade para mim é um garfo com 3 espetos. Segunda característica do conhecimento de Deus, ele tem que ser maior a cada dia. Jó 42, verso 5, olha o que diz lá. Jó 42, Jó fica antes de Salmos. Jó 42, verso 5 diz assim, dos versos mais conhecidos da Bíblia: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Olha para mim, Jó estava dizendo, os meus ouvidos já tinham conhecimento do Senhor, mas agora uma nova parte de mim começou a te conhecer. Será que a sua vida financeira já começou a conhecer Deus? Será que o seu namoro já começou a conhecer Deus? Será que o seu esporte, a sua internet, será que Deus já conseguiu sair só do ouvido e entrar nos olhos, nas mãos? O conhecimento de Deus, ele tem que ser maior a cada dia, a cada dia. E através da Bíblia esse conhecimento vai crescendo. Não pare de conhecer a Deus. Terceira característica do nosso conhecimento de Deus, ele tem que vir através do aprendizado de ouvir sua voz. Deus fala comigo, com você, Ele fala através da palavra, Ele fala no coração e Ele fala nas experiências. Não podemos ser como o menino Samuel, que estava na casa de Deus, era funcionário da igreja, e quando Deus conversou com ele, ele não sabia quem era. Gente, uma tragédia pior do que a gente ter um não de Deus, ou um ataque do diabo, qualquer coisa assim, é Deus falar com a gente e a gente nem saber. Gente, o menino era tão sonso que ele foi lá no pastor. Sim, senhor, o que você está querendo? Não te chamei não, menino Lazareno, vai dormir. Samuel, Samuel. Oi. Ele não sabia a voz de Deus. Quem sabe você está aqui hoje e Deus está assim. Ah! E você está assim, Senhor, quando me responderás? Você conhece a voz de Deus? É interessante que quando Pedro estava na prisão, e a igreja orou e Pedro saiu da cadeia, quando Pedro chegou na porta da casa onde os irmãos estavam reunidos na célula e bateu na porta, a menina ouviu a voz de Pedro e reconheceu a voz de Pedro e nem abriu a porta, voltou correndo e disse assim, Pedro está na porta. Ela reconheceu a voz de Pedro. Quem sabe a gente reconhece a voz do pastor Márcio, quem sabe a gente reconhece a voz da Ana Paula, quem sabe a gente reconhece a voz do nosso pai, da nossa namorada, e não conhece a voz do Espírito Santo. Vem, começa a falar com Deus. Deus, eu preciso te conhecer. O que vai me diferenciar das outras pessoas? É que eu conheço o Senhor. Gente, conhecer as pessoas é tão bom. Quando a pessoa é famosa e você conhece a pessoa e alguém quer te barrar. Eu estava num evento agora, aí estava assim, Dr. Miles Monroe, o Thales, o Cláudio Duarte, o Sila Malafaia, um monte de gente lá dentro lá. E eu vim chegando, o cara falou assim, para, você não pode entrar não. É bom demais nessa hora. Você fala assim, eu conheço. Antes de eu terminar de falar, o Sila, deixa ele entrar.
Quando você conhece a Deus, e a vida quer pôr a mão no seu peito, o capeta quer pôr a mão no seu peito, e a tristeza e o desânimo quer pôr a mão no seu peito, Deus fala assim: deixa ele entrar, porque ele me conhece, eu conheço ele. Vem, vem. Diga comigo: a base de tudo é o conhecimento. Vou te dar um conselho: pega um dinheiro e gasta comprando livros que vão edificar a sua fé. Se é interessado no assunto da volta de Cristo, compra livros que falam de escatologia. Se é interessado em Espírito Santo, compra livros que falam de pneumatologia. Se é interessado em o que vai acontecer, eclesiologia, igreja, eu quero aprender mais sobre igreja, eu quero me aprofundar, compra livros nessa área, leia! Não compra para sua consciência não ficar culpada e põe aquela pilha de livros em cima da sua. Eu fiz um alvo com Deus esse ano. Esse ano, para eu não ler nada, eu vou ler um livro por mês. Mas eu estou passando esse recorde muito. Mas esse é o meu alvo pessoal mínimo. Eu preciso, não é porque eu sou pregador, é para o ensino crescer. Eu não posso terminar o ano tendo ganhar dinheiro, pregado para milhares de pessoas, e por dentro ter o mesmo conhecimento de Deus que eu tinha em 2013. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Começa a ouvir outros pregadores. Gente, não é fácil para um pregador falar isso aqui. É a mesma coisa do cara virar para a namorada e falar assim: conheça outros rapazes aí antes de você casar comigo, que às vezes você vai descobrir que eu sou um pouco fedendo. Eu estou te falando aqui, entra na internet, vai ouvir coisa nova, vai aprender. O que não prestar, faz do seu ouvido tipo uma manilha. Entrou aqui, sai ali. Mas o que for bom, guarda. Não, eu hoje, pastor, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para nada. E aí por isso que a gente vai ficando como a gente está ficando. Invista no conhecimento. Invista no conhecimento. Vou dar uma palavra aqui para você. Volta para a faculdade. Se você puder, vou falar uma outra coisa. Procura instituições que podem te dar bolsa de estudo e volta a estudar. Volta a estudar. Eu não posso voltar a estudar, pastor. Então comece a estudar uma língua. Sabe uma coisa que eu estou invocado? Que nós brasileiros ouvimos muito pregador americano. Eu falei, essa semana, eu falei com o Dr. Miles. O Dr. Miles não é americano, ele é jamaicano. Eu falei: doutor, sabe o que eu queria? Falar mandarim e falar hindi, para eu poder ouvir o que os crentes da China e da Índia pensam. Porque onde o evangelho mais cresce no mundo é na China. E a gente praticamente nunca trouxe um pregador da China. Com vocês, Xing Ling. Mas americano vem demais da conta. Americano é bênção, americano é bênção, espanhol é bênção de Deus. Mas eu quero ouvir fontes novas. Como é que é o relacionamento com Deus de outros povos? Quem está me entendendo aqui? Mas se você não tiver vontade, olha para mim, por que eu estou parando aqui no conhecimento? Porque é a base de tudo. Se você não tiver vontade, olha o que eu estou falando aqui. É aquilo que eu sempre falo aqui: a pior coisa do mundo é dar comida para quem não tem fome. A pior coisa do mundo é um professor entrar na sala de aula, ele preparou a aula maravilhosa, mas não tem ninguém aguçado para aprender. A pessoa só quer: professor, quantos pontos que eu preciso, professor? Essa pergunta não funciona no reino de Deus, porque Deus não vai trabalhar com a gente matematicamente assim. Ele não quer que você tirei 60%. Não é isso. Deus quer que nós o conheçamos e que esse conhecimento gere mais fome para mais conhecimento. É muito legal quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus não se abala. Quem conhece a Deus está de pé. Quem conhece a Deus não é levado pelas enchentes da vida. Quem conhece a Deus fala tudo diferente que está todo mundo falando. Está todo mundo... Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Diga mais uma vez: o conhecimento é a base de tudo. Então, nesse tutorial da fé, gente, conhecer a Deus é a base de tudo. Em cima do conhecimento vem uma coisa chamada amor. Amor. Quero ler com você o que está em lugar nenhum. Peraí, depois nós vamos ler.
Presta atenção antes, deixa eu introduzir o assunto para depois te ler o texto. Quando você conhece, você começa a amar. Quando você conhece, você começa... Eu comecei a conhecer a Patrícia. Eu vi a forma que ela tratava a mãe dela. Eu vi o que ela fazia com o dinheiro dela. Eu via que ela orava. Eu vi que ela também tinha a chatice dela. Mas eu comecei a amar aquela menina. E o que é namoro? Eu já falei isso aqui 152 bilhões de vezes. É uma sondagem. Você não tem que casar com aquela pessoa, porque senão não chamava namoro, chamava casamento. O que é namoro? É você passar na frente da vitrine e falar assim: ai meu Deus do céu, quanto que é o preço aí? Vai dar certinho essa calça. Ai, mas se eu entrar lá, os vendedores, ai, vou ter que entrar. Ô menina, quantos que é essa calça? Não pega muito lá não. Não, vou baixar essa calça. Não pega não. Aí você vai namorando, até você pegar o dinheiro e dar naquela calça ali. O amor cresce em cima do conhecimento. Se você começar a conhecer essa igreja, o que ela faz, você começa a amar. Vir para o culto não fica mais difícil. Parar o carro longe não é um desafio mais, porque você ama. Quando você ama, a coisa começa a ficar boa. Diga comigo: amor cresce no conhecimento. Qual é o maior mandamento da palavra de Deus? Eu já contei aqui para vocês quando eu fui a Israel, já fui algumas vezes. A gente vai lá esse ano de novo na caravana. Os judeus ficam no Muro das Lamentações orando o Shema. Shema é assim, ó. Eu fiz um judeu me ensinar, ele quase morreu de raiva porque eu sou devagar para aprender, mas eles ficam no muro assim, ó: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Aí o outro grita-se lá: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Aí o outro: Shema Israel Adonai. Eu falei: gente, esse povo está orando em línguas tudo igual aqui. O que vocês estão falando? Aí o judeu falou a parte mais importante da Torá, da palavra de Deus, que foi a que Cristo falou que é a mais importante quando foi arguído pelo mestre da lei. Qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus disse: Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Mas esse amor não vem flutuando do nada, ele nasce em cima do... essa boca que fala aí, trem, em cima do conhecimento. Sem conhecimento, você cortou o único canal para aumentar o amor que você tem por Deus. Você só vai amar a Deus e amar as pessoas e amar qualquer coisa se você for crescendo em conhecimento. Amor não é um sentimento, gente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma pessoa falou comigo, eu falei: e aí? Ah, Lucinha, acho que eu vou casar com ela. Eu estou sentindo assim, sabe? Eu estou sentindo. Eu falei: isso é gases. Toma um Luftal. Não é sentir nada. Olha aqui para mim. Você sabe o que é amar uma pessoa? Sabe o que é amar uma pessoa? É você dizer assim, ó: os interesses dela vêm antes do meu, e se ela não mudar em nada para o resto da vida, eu estou disposto a passar o resto da vida com ela. Isso é amar. Amar, homens, vou falar aqui para os homens casados. Sabe o que é amar? É você chegar em casa querendo namorar a sua mulher e ela fala assim: estou com dor de cabeça. O Satanás dá dor de cabeça. Aí você já diz, aí você nem fala nada, você nem menciona para ela que queria dar um garro nela, você nem traz essa toda. Por quê? Porque os interesses dela estão à frente do seu. Isso é amor. Não, amor. E um amor para recordar, pastorzinho. Amor é a culpa dos estrelas. Posso te falar uma coisa? Sabe por que o povo está divorciando hoje? Tem um conhecimento errado de casamento. Aí entra para o casamento com uma ideia completamente debilóide. E não existe aquele casamento das comédias românticas. Não existe. Mas não existe mesmo. Pesquisas recentes mostram que não existe nem em Marte. Vou dar um exemplo para vocês. Eu saí de férias com a minha família agora no início de julho. Falei: Paty, nós estamos completando 20 anos de casado, eu vou te fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem para você falar assim. E levei ela para um negócio muito doido.
Nesses 15 dias, nós ficamos muito apegados, eu e ela e as crianças. Nós já chegamos, tem 15 dias, e a gente está num apego um com o outro. A gente está rindo, eu e meus filhos, minha mulher, porque a gente já olha para o outro, o nosso conhecimento cresceu. A gente está se amando tanto, mas porque a gente ficou muito tempo junto, e aí a gente conheceu coisas novas, e agora a gente está com aquelas bobeiras. Sabe aquelas bobeiras que só a gente que se conhece? Sabe aquelas piadas internas? Sabe? Tipo, a gente fala uma palavra, e todo mundo... Porque lembra da burrada que fez na série lá. Lembra do defeito do outro. O conhecimento aumentou. Isso fez aumentar o amor e fez aumentar a união, a vontade de estar perto. Sabe por que a gente tem um amor fraco por Cristo? Porque a gente não passa tempo com Ele, a gente não aumenta o conhecimento que tem sobre Ele, aí a gente não ama como deve amar. Como que tem que amá-lo? Sim, 3 características. Agora sim você vai abrir a Bíblia. Primeiro, você vai ver lá em 2 Coríntios 5,13. 2 Coríntios 5,13 é o verso da Bíblia, assim, acho que eu mais prego na minha vida. 2 Coríntios 5,13 diz assim: se enlouquecemos é por amor a Deus. Primeira característica do amor, tem que ser um amor louco. Como é que é o amor louco? Olha o barulho de um amor louco, é assim, ó. Frita. Vou te recomendar um livro para você ler. Louco Amor, do Francis Chan. Anota aí, não fica olhando minha cara não. Louco Amor, Francis Chan. Francis Chan é um baixinho, parece o Somiag. É um pastor que eu curto muito. E ele falou sobre esse amor sem freio e sem fim que a gente tem que ter pelo Filho de Deus. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Você tem que ter por Deus um amor louco. Mas um amor louco está sobre um conhecimento grande. Eu não sei nada sobre Deus, mas eu estou amando. Não. Ele vai crescer à medida que a gente o conhecer. Esse amor vai crescendo cada dia. Segunda característica do amor, Romanos 8,36. Volta aí poucas páginas. Romanos 8,36. Está vendo? Eu não estou falando nada demais aqui. Nada de... que revelação profunda. Não tem revelação profunda aqui. Eu estou lendo versículos que todo mundo conhece. Romanos 8,36 diz bem assim, ó: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Segunda característica do nosso amor por Deus, ele tem que ser um amor desgastante, um amor que dói. Fala comigo, um amor que dói. Amor, gente, de verdade machuca. Você sofre, você fica, passa mal. Amor mesmo, ele faz você ser levado como ovelha muda para o matador. Se você ama de verdade, isso arranca pedaço. Amar. Por que as pessoas hoje estão cada dia mais morando sozinhas? Por que hoje as pessoas estão assim tão difíceis de encontrar alguém, se relacionar com alguém e casar? Porque o preço que se paga para amar alguém não é barato. A renúncia de si mesmo é grande. E ninguém está disposto a doer por causa de ninguém. Então o que é a nova? Cada um vai vivendo a sua vida. Eu pego quem eu quiser na hora que eu quiser, e eu moro sozinho para ninguém encher minha paciência. Eu estava vendo uma reportagem com aquela cantora famosa Rita Lee. Ela é casada com o Zé das Curvas, lá, o marido dela, há muitos anos. Sabe o que eles fizeram agora, depois de quase 35, 40 anos de casado? Sabe o que eles decidiram agora? Eles moram numa cobertura no Rio de Janeiro. Ela está morando na cobertura de cá, e ele na da frente. É separado por 2 metros assim. E eles mudaram um para o apartamento para o outro, e eles ficam juntos quando querem e recebem pessoas no apartamento quando querem. Não é recebem para tomar chá, não. Se quiser eu falo tudo, mas eu espero que os senhores entendam, né? Eu sei que tem muito paconhê, anhê, inoção aqui, muita gente inocente que não sabe de nada, mas essa é a nova moda. Tipo, eu não me desgasto por ninguém. Eu não vou me entregar por ninguém. Eu já me machuquei muito. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, não é assim. Eu não sou de ninguém, eu sou da geral. Por quê? Amor dói.
Gente, a Patrícia despede de mim quase todo dia. Pai, estou indo para viagem. Ah, você tem que ir mesmo? Quantas vezes da vizinha Amy, ô pai, viaja não, brinca comigo hoje de FIFA, fica aqui em casa. Oh, o coração, dá vontade de arrancar ele, se joga no chão, ai, comi ele de novo. Dói. Se não está doendo é porque você não está amando, ou não está amando como deveria. Você ama a igreja? Se amar a igreja, dói. E acontecer qualquer coisa com a igreja, dói. E você fica querendo estar aqui. E você fica querendo, dói. Você ama sua mãe? Você ama o seu pai? Está chegando aí Dia dos Pais. Gente, sabia que o feriado, assim, a data comemorativa mais derrotada do mundo é Dia dos Pais? Adivinha por quê? A grande maioria das pessoas tem grandes coisas, crises para resolver com seus pais. Ah, mas eu amo meu pai. Vai mentir para mim aqui dentro da igreja, assim, na minha cara? Terceira característica do amor, Marcos 12, verso 30. Marcos 12, verso 30, que é o verso que eu citei aqui há pouco, mas que eu quero que você abra lá, Marcos 12, 30. A gente já está caminhando para o fim aqui. Marcos 12, 30 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Você sabe o que significa a terceira característica do amor? Ele tem que ser um amor interno e um amor externo. Porque aqui está dizendo, ama com seu coração, com seu entendimento, com seus pensamentos, mas ama com a sua força, ama com o seu corpo, ama com o seu externo, ama com tudo. Seu amor por Deus se manifesta em tudo. Seu amor por Deus pode se manifestar numa camisa que você veste, pode se manifestar num lugar onde você vai passear depois do culto. Seu amor ou não amor por Deus pode se manifestar num comentário. Alguém vira e diz assim, morreram 1000 pessoas lá em Gana desse vírus, ebola. Você pode virar e falar assim, eu não entendo Deus. Nossa, a filha da fulana está com leucemia. Quantos aninhos tem? 4. Gente, Jesus. Não. Você ama a Deus? Você é louco por Ele? É um amor que dói, que arranca pedaços, que desgasta. Se você conhecer a Deus, você vai amá-lo. E se você amá-lo, vem a última parte. Eu estou falando só do fundamento hoje, só da base. A base de tudo é o conhecimento. E em cima do conhecimento cresce o quê? E em cima do amor e do conhecimento cresce o mais legal, que é obediência. Uma vez que eu conheço a Patrícia e que eu comecei a amá-la, não é difícil para mim fazer as coisas para agradá-la. Uma vez que eu conheço a minha igreja, amo a minha igreja e começo a amar a minha igreja, não é difícil para mim me envolver com a igreja, contribuir, me envolver em departamento, não é difícil. Uma vez que eu amo meu país, conheço meu país, amo meu país, não é difícil para mim me envolver para ver esse país melhorar. Mas quando você não conhece, você não ama, e quando você não ama, você tem uma falsa obediência. Por exemplo, se você se inteirar da dor das pessoas, você vai começar a sentir amor por elas. E se você começar a sentir amor por elas, você não aguenta não fazer nada. Gente, nos primeiros dias do terremoto no Haiti, eu chorava igual se fossem meus parentes tivessem morrido. Eu ficava diante da televisão chorando. Eu falo inglês, eu deixava na CNN. E os repórteres da CNN tudo foram lá para o Haiti. E eu chorava, desesperado. 12 de janeiro de 2011, fiquei doido. 2010, fiquei doido ali naquele lugar. Meu Deus do céu, o que vocês vão fazer? E comecei a ler sobre o Haiti, comecei a pesquisar. E o meu amigo que foi lá, e eu fui junto com ele, mandei as coisas junto para lá. E logo eu fui atrás. E aí pronto. Aí, velho, quando você vai lá e vê e começa a olhar os rostinhos deles e ouvir as histórias. Eu perguntei para 50 haitianos, aonde você estava na hora do terremoto? Uma adolescente, gente, de 12 aninhos, falou: pastor, eu estava na minha escola, eu fui beber uma água, caiu tudo, morreram todos os meus colegas, eu escapei. O terremoto foi 5 da tarde.
Até 11 da noite, 13 homens tentaram me estuprar, porque o país perdeu o governo. E a gente ficou 90 dias dormindo na avenida principal, e eu acordava toda noite com um homem, 2 querendo deitar em cima de mim. Aí você ouve isso, aí não tem jeito, aí vem conhecimento, aí vem amor, você fala assim: vou vender que é carro meu, vou dar tudo aqui. Ô velho, vou vender que é menino meu, eu vou vender. O que tem lá para eu vender? Sabe por que a gente não está envolvido com nada? Porque a gente não sobe a pedreira, a gente não vai conversar com os aidéticos, a gente não quer saber de nada de ninguém, e a gente faz isso até para se proteger, porque se a gente começar a ouvir a história deles, nós vamos descobrir que nós não temos problema nenhum. E se você começar a ouvir a história, sabe que história que eu chorei essa semana? Uma família na Malásia que perdeu metade, um homem e uma mulher, perderam metade da família no voo da Malásia que desapareceu 4 meses atrás, e perdeu outra metade nesse voo que foi abatido agora. O repórter da CNN conversava com eles, eles não respondiam, eles ficavam olhando para o vazio assim, ó, em choque. Gente, eu vou estar de entrar dentro da tela da televisão, fazer uma oração por eles, porque você começa a conhecer, aí você começa a amar, aí aquilo parece que vira sua guerra, e você começa a ir, fazer, fica fácil. Gente, quando Zaqueu soube sobre Jesus, isso gerou dentro dele um amor. Esse amor fez ele fazer uma coisa louca, subir numa árvore. E quando ele subiu numa árvore e o Filho de Deus falou: vou entrar para sua casa, não teve dificuldade dele fazer uma obediência. Estou dando metade dos meus bens para os pobres, se eu roubei de alguém, eu vou pagar 4 vezes para todo mundo. A obediência chegou ao último grau. Sabe por que temos uma obediência fraca? Todo fracasso ao sucesso da nossa caminhada cristã está em cima desses 3 pontos. Você pode ver, quando uma pessoa não consegue obedecer, é porque ela não está amando direito, e se ela não ama direito, é porque não conhece direito. Eu estou falando só do fundamento hoje: conhecer, amar e obedecer a Deus. Conhecer, amar e obedecer a Deus. Para encerrar, como tem que ser a minha obediência? Primeiro, imediata. Leia comigo Mateus 4:20. Vai lá comigo rápido, quero só ler esses 3 versos. Mateus 4:20. Mateus 4:20 diz, vamos ler o 19. Disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Como que tem que ser a nossa obediência? Como? Adianta, eu estou dirigindo um carro, o sinal fica vermelho, aí eu fico assim, paro, não paro, aí eu passo o sinal vermelho, aí lá na frente eu freio. Adianta obediência atrasada? A polícia vai meter a caneta no você. Deus quer apurar o nosso conhecimento para melhorar o nosso amor, para a nossa obediência ficar imediata. Filha, vai orar agora. Ai, Senhor, eu tenho outras coisas para fazer. Nada é mais importante do que me obedecer. Vem. Segunda coisa que é característica da nossa obediência: tem que ser irrestrita. Lê comigo Romanos 2:13. Romanos 2:13. Um dia eu vou pregar um sermão que tenha mais versículos do que o Vini e o pastor Márcio juntos. Romanos 2:13 diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão justos. Não pode haver uma área da minha vida que a obediência não chegue. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Não pode ter uma área que a gente fala assim: não me pede nada nessa área, Jesus, nas outras eu te dou tudo, mas não entra ali. Eu vou entrar ali. Irrestrita. E a última característica da nossa obediência, Mateus 15, verso 7. Mateus 15, verso 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A obediência não pode ser nem por medo, nem forçada. A obediência não pode ser nem por medo, nem forçada. Nós não temos que cantar aqui para Jesus.
Nós não temos que contribuir. Você não tem nem que vir aqui. Se Deus quisesse robô, Ele tinha feito um monte de robô. A nossa obediência tem que ser fruto de um amor muito grande, que está solidificado em cima do conhecimento muito grande. Então agora eu quero ler com você, para encerrar, João 14, verso 15. Você vai ver os três agora em um só. João 14, 15, diz assim: João 14, verso 15 e o verso 21, para a gente encerrar, diz assim, João 14, 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha como que a obediência está em cima do amor. E agora o verso 21 que diz: quem tem os meus mandamentos, olha bem, o que é ter os mandamentos? Conhecer. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse me ama. Olha os três aí. Quem me conhece vai me obedecer, porque antes disso ele me ama. Quem tem os meus mandamentos vai me obedecer, porque me ama. Eu quero orar com você. Qual que é a base desse tutorial da fé cristã? Qual que é o fundamento? Conhecer, amar e obedecer a Deus. Conhecer, amar e obedecer a Deus. Eu vou dizer para vocês, eu estou vivendo o melhor momento do meu casamento. Eu e a Paty estamos tão retardados. Sabe o que a gente combinou de fazer essa semana? Eu tirei mais ou menos 1000 fotos dessa viagem que a gente fez. E ela tirou um monte também, e os meninos também, mais a Amy. Nós pegamos essas 1000 fotos, 1000 e tantas fotos, e nós combinamos uma noite dessa semana que a gente vai sentar lá em casa, só para ficar vendo. A gente vai passar na TV as fotos nossas e os vídeos retardados que nós fizemos. Gente, eu não posso nem contar os vídeos, não tem nada de coisado não, mas é os vídeos engraçados, é os vídeos assim. Resultado, eu cheguei com tanto amor no meu coração pelos meus filhos, que eu não gosto nem de falar. Minha filha passou mal esses dias, eu passei mal junto com ela. A Patrícia cresceu o conhecimento, cresceu o amor. Não tem o que ela vai pedir que eu não vou fazer. Na verdade eu estou querendo que ela não peça, eu estou querendo antecipar tudo. Mas os divórcios acontecem porque está todo mundo cobrando que o outro conheça você, sendo que você é que tem que conhecer, amar e obedecer. Nessa noite Deus te pergunta: como é que anda o seu conhecimento dele? Como é que está o seu amor? E como tem sido sua obediência? Nós vamos orar agora. Nós vamos entregar nossa vida a Jesus agora. Logo em seguida, nós vamos orar também para que Deus ajuste esse rio, porque o conhecimento deságua no amor e o amor na obediência. De olhos abertos, repita comigo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nessa noite eu ouvi falar do teu amor, e esse conhecimento me atingiu, e eu decidi te amar também, e eu decidi te obedecer. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, dá-me o Espírito Santo, faça de mim hoje uma nova pessoa. Com essa simples oração, eu agora sou mais um filho do Deus vivo. Em teu nome eu oro.